Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O que eu faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. João 13, verso 7. Meus amigos, o Deus invisível age como tal, mesmo em meio a todos os símbolos visíveis e aceitáveis que Ele dá da sua presença, assim como Ele está dando a nós nesta ocasião, em meio aos seus caminhos e obras que são vistos e sentidos, ainda assim, seu caminho é invisível, insondável e misterioso. Como sabemos pouco sobre o Senhor, o que é dito da sua presença e ausência, ou de sua ida e vinda, às vezes pode ser dito também de seus atos. Sua aproximação uma vez foi secreta para Jacó. Por isso Jacó declarou: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Seu afastamento de Sansão foi oculto a esse juiz de Israel. Portanto é dito, ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. E o que é dito, portanto, de sua vinda e ida, pode ser dito de seu ato, e talvez de seus atos entre nós, agora, nesta ocasião. O que eu faço, não sabes agora. Vocês irão compreender depois. Temos aqui, nesse capítulo de João 13, a notável história de nosso Senhor Jesus lavando os pés dos seus discípulos enquanto ceava com eles. Foi grande condescendência cear com eles e ainda maior lavar os seus pés. Até onde Cristo se rebaixa para as necessidades do seu povo é incrível. Observe-se no verso 3 que Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava agora para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Verso 4 e 5. Todo poder e soberania foram dados a ele. Mesmo assim, conhecer sua excelência não impediu sua condescendência. Em vista da maior glória que tinha, ele mostrou ser o mais humilde que já viveu neste mundo. Nem os maiores sofrimentos que Jesus estava agora prestes a suportar, nem a maior honra a ele investida, poderiam fazê-lo se esquecer do seu pobre povo. Seu coração estava sobre eles tanto quanto sobre seus sofrimentos ou sua glória. Por quê? Por eles Cristo sofreu e por eles foi glorificado. E como os pensamentos de sua glória anteriormente não impediram sua condescendência, assim a posse de sua glória agora não impede seu rebaixamento para servir, sim, para os lavar e salvar. E quanto mais alto o Pai o exaltou, mais ele o capacitou para nos servir em nossa pobre condição. Bem, temos aqui o espanto de Pedro. Senhor, tu me lavas os pés a mim, verso 6. O que? Ele poderia dizer, tu, o Senhor e regente do mundo, tu te rebaixas para fazer isso por mim, um verme inútil, um homem pecaminoso. Aqui está um paradoxo que não consigo entender. Mas as condescendências de Cristo, em quem descobrimos ser percebidos por sua graça, são uma questão de justa admiração. Esta é a maneira do homem? O que somos nós e qual é a casa dos nossos pais? Seria bom aos melhores dos filhos e filhas de Adão que se sentassem aos seus pés e os lavassem com lágrimas, e os enxugassem com os cabelos de nossa cabeça. Mas o que é isso? Tu lavas os meus pés, Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O fato de Cristo se humilhar e se rebaixar para nós não deveria obscurecer sua majestade ou nos fazer pensar menos dele, como se ele estivesse fazendo o que era muito inferior e impróprio à sua grandeza. Não. Se tivermos fé como um grão de mostarda, quanto mais baixo ele se rebaixar em nossa direção, mais honraremos e pensamentos mais elevados teremos sobre ele. O texto é uma resposta ao espanto de Pedro. O que eu faço, diz Cristo, não sabes agora. Vocês vão compreender depois.
Neste texto, ele diz duas coisas. Uma, que o desígnio desta obra estava atualmente escondido do apóstolo. E duas, que depois lhe seria revelado. Pedro ignorava essa obra, que mais tarde lhe foi explicada como significando outra lavagem interior e dando-nos um modelo de humildade e serviço um para com o outro. Ele era tão ignorante que sua modéstia pecaminosa o fez recusar esse ato de bondade e condescendência, como você vê no verso seguinte. Embora seja louvável temer o Senhor e sua bondade, e se maravilhar com suas condescendentes graças e misericórdias, é pecaminoso correr para esses extremos de medo e tremor, como para evitar, declinar e recusá-la. Embora o rebaixamento de nosso Senhor seja uma grande humilhação, é, contudo, um grande erro dos santos pensar que ele não considerará que o servir é sua glória e honra. É parte dessa ignorância e erro, quando Jesus se rebaixa para eles com suas bênçãos, pensar que ele se comporta inadequadamente em sua condescendência e que não seja possível que ele realmente os favoreça de tal modo. No geral, podemos aprender com as palavras em sua conexão com o texto. 1. Que quando recusamos qualquer favor das mãos de Cristo, ou evitamos qualquer ato de sua graça condescendente, como se fosse impróprio à sua grandeza concedê-lo, ou à nossa maldade recebê-la, apenas descobrimos nossa grande ignorância e erro. E 2. Cristo pode estar muito perto do seu povo e fazendo grandes coisas para eles em passos de graciosa condescendência, e ainda assim, eles podem estar muito ignorantes em relação a ele e seus atos. O que eu faço, não sabes agora. 3. Cada obra de Cristo em relação ao seu povo carrega alguma coisa maior e preciosa em seu interior do que somos capazes de entender no momento. É mais repleto de sabedoria, poder, bondade, graça e fidelidade do que podemos perceber no presente. O que eu faço, não sabes agora. 4. Embora não possamos mergulhar nas profundezas do conselho de Cristo em sua obra em relação a nós, devemos, no entanto, o reverenciar e adorar nisso, e nos submetermos em obediência irrestrita à sua vontade, sem questionar seus meios ou censurar seus procedimentos, uma vez que, por meio das trevas e ignorância, somos, cada um, juízes incompetentes. Assim fez Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11, verso 8. 5. Nosso Senhor Jesus não explica de início sua mente ao seu povo, o que ele pretende com tal obra e tal promessa e tal providência, até que, mais tarde, as obras subsequentes expliquem as interiores, e providências subsequentes expliquem as anteriores. 6. Portanto, aprenda que devemos esperar nele até que ele explique o que agora pode ser obscuro e oculto para nós. Mas depois saberemos e veremos qual era o propósito e a tendência dos eventos que pareciam mais contraditórios e estranhos. Devemos deixar Cristo fazer as coisas da sua maneira, tanto em ordenanças quanto em providências. E descobriremos na questão qual é realmente a melhor maneira. O que eu faço não sabes agora, mas vocês vão compreender depois. Mas depois de tudo isso, o ponto da doutrina sobre a qual gostaria de falar é este, que as obras de Cristo em relação ao seu povo podem ser muito obscuras, misteriosas, ocultas e desconhecidas, até que ele as revele. O que eu faço não sabes agora. Pedro, mas compreenderás depois. O que você precisa é ser lavado quando for culpado do crime hediondo de me negar 3 vezes, ou quando, na quitação do seu ofício, ser usado como um instrumento para lavar as impurezas pecaminosas dos outros. Mas essa doutrina pode ser verificada a partir de muitos exemplos. Os sonhos de José, bem como Jacó ser privado desse filho, foi obscuro e misterioso, até que depois se manifestou no curso da providência. O chamado de Abraão para oferecer seu filho, bem como ser ordenado a partir sem saber para onde ia, foi muito obscuro e misterioso.
O casamento de Esther com Assuero foi uma providência gentil, mas o plano não se manifestou até o momento de desfazer o cruel plano de Amã. Cristo manifestou sua glória a Pedro, Tiago e João no monte. Mas eles não sabiam do desígnio do que ele estava fazendo, até que lhes revelou para que deveres e provações iminentes eles os estava preparando naquele instante. Moisés mal sabia qual era o mistério da manifestação que obteve de Deus quando ele o viu em uma chama de fogo na sarça, que queimava e não se consumia. E quando Deus lhe falou dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Moisés escondeu seu rosto, pois tinha medo de olhar para Deus, até que o Senhor, depois disso, mostrou qual era o propósito dessa aparição e para qual serviço ele o estava chamando. Pouco sabia Israel quando foi conduzido através do Mar Vermelho e cantou triunfante na praia, sob todos os inimigos afogados, que aquela gloriosa aparição de Deus era para inaugurar os 40 anos da cansativa viagem pelo deserto. E o que o Senhor fez então, pela mão de Moisés, era símbolo da grande salvação através de Jesus Cristo. Mal sabia Paulo, nosso apóstolo, enquanto ele ainda era Saulo, o perseguidor, o que o Senhor fez quando lhe apareceu na estrada para Damasco, até que depois o Senhor lhe mostrou o que ele deveria fazer e sofrer pelo nome de Jesus. Os caminhos do Senhor, mesmo sendo de graça e misericórdia, são obscuros e desconhecidos. Portanto, diz o salmista, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Salmo 77, 13 e 19. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Salmo 36, 6. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Salmo 111, 2. O Senhor efetua e continua sua obra graciosa, segundo sua regra da divina norma, na qual ninguém pode penetrar. Do mesmo modo que grandes políticos realizam seus projetos de forma que os espectadores comuns não podem entender, assim, muito mais a infinita sabedoria age, por assim dizer, através de uma estratagema sagrada e majestosa, e realiza sua obra na escuridão, de forma muito oculta e desconhecida para nós, pois nuvens e escuridão o rodeiam. E portanto, diz o apóstolo, qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. O que quer que Deus lhe tenha feito ou dito nessa ocasião, não pense que você sabe o suficiente agora, ou que sabe tudo o que ele tem feito ou planejado através dessa obra. O que eu faço, não sabes agora, vocês compreenderão depois. Devemos falar de algumas dessas coisas que o Senhor faz para o seu povo, que são obscuras, misteriosas, ocultas e desconhecidas. Aqui podemos, para vê-lo de forma mais distinta, mencionar alguns passos comuns do seu trato com seu povo, que por um longo tempo pode ser obscuro e desconhecido para eles, tais como o que ele faz em relação ao seu estado exterior no mundo. O que ele faz ao ordenar tais circunstâncias de prosperidade ou adversidade e sofrimento no mundo, o que ele faz com relação ao seu nascimento e educação, seu plano no nascimento deles ter sido de pais graciosos ou não, seu plano em ordenar os limites de sua habitação em tal lugar do mundo, onde eles nasceram. Todas essas coisas Deus determinou para nós e não sabemos exatamente por quê. Seu plano em trazê-los sob tal ministério, para tal sermão, e tal sacramento, e tal mesa, porque ele lança tal livro em seu caminho. Todos esses podem ser ocultos e desconhecidos para eles, até que o Senhor revele que bons e grandes planos ele tinha. O que ele faz por tal misericórdia e tal julgamento, tal palavra e tal vara. Mais uma vez, podemos condescender com o que ele faz com respeito ao estado espiritual interior deles. Eles podem estar em trevas profundas quanto ao que ele está fazendo, quando, por outro lado, ele os está convencendo e despertando, quando ele os está humilhando e quebrantando, quando o que se percebe
ele os está desertando e abandonando por sua conta. Quando ele os faz serem tentados por Satanás e vencidos por suas luxúrias e os deixa sob o poder dos seus inimigos, negando seus pedidos, recusando-se a ajudá-los em oração e a ouvi-los, e parecendo rejeitá-los e lançá-los fora. Assim, o que o Senhor faz, eles não sabem até que ele volte a eles. E então, por outro lado, seu caminho e sua obra podem ser ocultos e desconhecidos, mesmo quando ele volta a eles, para que não saibam o que ele está fazendo. Quando o Senhor lava os pés deles, ou consente em lhes dar alguns sinais de sua graça perdoadora e purificadora, eles podem esperar tempo bom e caminho limpo, ou uma jornada próspera, por toda a vida por vir, ao passo que ele ainda pode estar preparando-os para uma nova tempestade. Eles podem mal saber o que ele faz quando se manifesta de formas inéditas para eles. Podem considerar que é um preparatório para a demonstração mais gloriosa imediatamente, mas podem estar enganados e ver-se caindo morro abaixo para dentro da lama, ou podem jamais ficar cientes. Podem pouco saber do que ele faz quando, em uma solenidade de Santa Ceia, ele vem para afrouxar seus laços. E quando ele os está confortando, fortalecendo ou selando e falando em seus corações, eles podem pensar agora que sua montanha permanece forte, que eles nunca serão movidos, nunca serão o que já foram, nem duvidarão como já duvidaram. No entanto, rapidamente eles podem chegar a este ponto com ele. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Eles podem ignorar o que ele está fazendo e planejando quando os traz para a casa de banquetes e os faz sentar sob sua sombra com grande prazer, e seu fruto é doce ao paladar deles. Podem então pensar: agora isso é para o meu conforto presente. Agora meu cálice transborda e espero que continue sempre transbordando, ao passo que ele possa os estar alimentando para a fome que está por vir, abastecendo-os para uma viagem, fornecendo-lhes provisão para um cerco, preparando-os para uma batalha, ou talvez ungindo-os para o enterro. O que eu faço não sabes agora, mas vocês vão compreender depois. Aqui mencionarei algumas das obras especiais de Deus sobre as quais seu povo raramente sabe o que ele está fazendo por estarem encobertas com uma nuvem de majestade. Como quando suas palavras e sua obra, sua promessa e sua providência parecem colidir e contradizer umas às outras. Essa é uma vara obscura e oculta. O que ele faz não sabemos então, quando suas dispensações parecem, para a razão humana, estar indo no propósito de derrotar a promessa. Não podemos ver através da nuvem sem olhos de águias da fé, nem penetrar nas profundezas da sua sabedoria infinita. Assim Moisés foi enviado para libertar Israel do Egito e contar-lhes as boas novas de que agora o Senhor os libertaria da sua escravidão. Mas veja que a escravidão deles aumentou. Ela foi dobrada. Eles estão cheios de angústia, como diz Êxodo 5:21. Nem mesmo Moisés podia ver muito bem através dessa nuvem escura e, portanto, reclama a Deus sobre ela, nos versos 22 e 23. Quando coisas assim atingem a igreja do Senhor, ou um filho de Deus, aqui está uma promessa. Mas onde está a realização quando exatamente o contrário se manifesta e começa a acontecer? Então devemos meditar em sua palavra. O que eu faço não sabes agora, mas depois irás compreender. Em segundo lugar, quando seus atos e dispensações são tão obscuros e ininteligíveis que seu povo não sabe se estes declaram misericórdia ou ira. Assim foi com Jó, quando ele disse: faz-me saber por que contendes comigo, em Jó 10:2, dando a entender o quão completamente ele desconhecia o que o Senhor pretendia com aquela estranha dispensação. Nesse caso, ele está dizendo: o que eu faço agora, não sabes, mas compreenderás depois. Em terceiro lugar, quando o Senhor vem com a salvação de uma forma surpreendente, ou enquanto seu povo está completamente inapto para ela, assim como em Isaías 17, por causa da indignidade da tua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho de sua escolha. Verso 17. E mais, tenho visto os seus caminhos e os sarei.
também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Verso 18. O que é isso? Ele se revelará um Deus de amor para mim, enquanto tem me mostrado um diabo de inimizade contra ele. Ou quando ele os surpreende como a misericórdia pela qual eles nunca esperaram. Assim como Israel, quando o Senhor os tirou do seu cativeiro. Era como aqueles que sonham, eles dizem. Como quem sonha, ficamos nós. Sua imponente marcha, assim, está tão oculta dos olhos deles, que o que ele faz, eles não entendem, eles não sabem. Entender seu caminho soberano está acima da capacidade deles. Em quarto lugar, quando a salvação vem, não apenas em forma de surpresa misericordiosa, apesar de tudo aparentar o contrário, quando os inimigos são fortes e invencíveis, predominantes e vitoriosos sobre eles, e quando a força do seu povo se esvai, como em Deuteronômio 32:36, e quando a esperança deles se foi, e eles estão de todo exterminados, como em Ezequiel 37:11. Quando, em tal extremo, ele surge e salva, e o faz talvez por meio muito improvável, como pelo sopro de chifres de carneiro, ele derruba as muralhas de Jericó, ou por meio do jovem Davi, ele mata o grande Golias e derrota o exército dos filisteus. Nisso há muita majestade oculta. O que eu faço agora, não sabes. Em quinto lugar, quando inícios esperançosos de libertação e salvação se encontram com impedimentos e obstáculos inesperados, e quando a construção do templo espiritual, após a fundação ser lançada, passa a ser adiada, e o trabalho parece retroceder ao invés de avançar, como na construção do templo material nos dias de Esdras. Quão pouco entendemos o que significa quando o Senhor diz, por intermédio de Jeremias a Baruque, eis que estou demolindo o que edifiquei. Jeremias 45:4. Quando ele faz os inimigos prevalecerem e quebra sua obra esculpida, como com machados e martelos, quem pode enxergar através de tal dispensação, quando isso acontece a uma igreja em geral, como foi na obra da reforma, ou a um filho de Deus em particular, como na obra da graça sobre a alma? O que ele faz, não sabemos agora. Em sexto lugar, quando o caminho do Senhor em relação ao justo e ao ímpio parece inadequado para o estado diferente entre eles, como se ele desaprovasse seus amigos e favorecesse seus inimigos. Quão sombria e oculta é sua obra em relação a isso. A prosperidade dos ímpios e a adversidade dos justos foram, por um tempo, um grande mistério para Asaf, no Salmo 73. Sim, mais do que isso, às vezes, os piedosos são permitidos ser um grande obstáculo para os outros, como quando o Senhor permitiu a Arão fazer o bezerro de ouro no deserto, que trouxe tanto pecado e ira sobre o povo. Eu poderia citar Davi, Salomão, Pedro e outros. Quão obscuro isso é, e as respectivas dispensações. E quando, por outro lado, ele usa os próprios ímpios para realizar sua obra e faz com que seus planos perversos contribuam para promover seu santo e glorioso plano. Assim como ele fez com a traição de Judas, a sentença de Pilatos, a maldade dos judeus contribuir para a obra de nossa redenção. Certamente, o que ele faz, não sabemos. Suas gloriosas obras são ocultas e desconhecidas. Ele pode precisar de inimigos contrários à sua vontade, usá-los para fazer o que é um claro promover de sua obra, como quando os filisteus foram constrangidos a devolver a arca de Israel, em 1 Samuel 6. Em sétimo lugar, em uma palavra, quão obscura e oculta é a sua obra, quando ele elimina instrumentos que parecem ser mais adequados para ela, e isso antes mesmo de sua obra ser iniciada. Com Davi, que preparou material para a construção do templo, mas que não foi o instrumento para esse propósito. Ou antes de que o trabalho deles fosse encerrado, como Moisés, que trouxe Israel através do deserto, mas foi levado e não usado para acabar a tarefa de conduzi-los à terra prometida, o que ele teria feito com prazer. Quão sombria e desconhecida é a sua obra, quando ele os chama a acreditar no que parece contraditório ao sentido carnal e à razão, como Abraão tendo um filho
quando seu corpo e o útero de Sara estavam ambos mortos, e que, ainda assim, creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou quando ele os chama a fazer o que parece ser expressamente contrário à sua própria vontade revelada, como quando Abraão foi chamado a sacrificar seu filho. Essa foi uma ordem probatória, e pela fé Abraão percorreu todo o trajeto planejado. Quão obscuras são a providência e a provação quando o dever é aparentemente colocado contra o dever. Como quando líderes religiosos e profetas voltaram-se contra Neemias e o pressionaram como um dever que não era dever, como você vê na história em Neemias 6, 10 e 14. E quando profetas são colocados contra profetas, não apenas os profetas de Baal contra os profetas de Deus, mas profetas do Senhor contra outros profetas do Senhor, como no caso do velho profeta em 1 Reis 13, fingindo ter informações angelicais e enganando o homem de Deus. Finalmente, quão sombria e ininteligível é a sua obra quando ele nos levanta com uma mão e nos derruba com a outra, quando ele cura com uma mão e fere com a outra. Como a criança que Cristo pegou pela mão para curar, primeiro piorou, pois o diabo o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Marcos 9, 19 a 26. O chefe da sinagoga fez Cristo comprometer-se a ir junto com ele e curar sua filha. Mas eis que uma ferida é infringida, visto que uma pessoa veio de sua casa dizendo: tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Nessas obras e outras semelhantes, ele está dizendo para nós: o que eu faço agora, tu não sabes, mas você compreenderá depois. E nós nos inclinamos e o adoramos. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz.